legal você tocar nesse assunto porque, em geral, as pessoas confundem um pouco o problema com crise. Vai um pouco além do que simplesmente conter, isolar e negociar. Talvez este procedimento padrão, que inicie toda uma negociação, realmente tenha muito a ver com a estrutura externa, no caso de uma negociação. Mas a principal preocupação que eu tenho, neste caso, é a estruturação interna de um conflito sozinho e em crise. Problema não é uma crise. Crise é algo que surge do inesperado, é algo que te pega de surpresa. Talvez aí o problema de uma desestruturação tão intensa. Através do problema se chega em uma crise. Mas não podemos afirmar que este, em seu princípio, já se encontre no quadro generalizado de uma crise. Agora, não existe a possibilidade de se ter um bom gerenciamento de crise sem antes ter um conhecimento, principalmente do gerenciamento das próprias emoções. Entender qual o mecanismo dessa força interna que explode no momento em que você está em crise, no momento que você está em pânico, como gerenciar esse tipo de situação e verificar o que o seu interior julga de mais importante em um momento de crise. Tem até um fato interessante que ocorreu. Nós tivemos uma palestra interessante sobre gerenciamento de crise com um grande palestrante durante um treinamento de guerrilha em mata que nós tivemos nas férias. E tínhamos dois grupos que supostamente deveriam entrar em conflito. E desse conflito, sempre um deveria vencer e o outro perder. Durante a noite era praxe os mais velhos, que tinham algumas regalias, jogarem algum carteado ou alguma coisa semelhante para relaxar. Este palestrante de gerenciamento de crise estava numa mesa com os mais velhos, que era iluminada por um lampião. Então, devido ao cansaço do dia, em determinados momentos ele dava pequenas cochiladas. E em uma dessas cochiladas, alguém foi e apagou o lampião. E continuaram como se nada estivesse acontecido. O mais brincalhão entre eles deu um tapa na mesa, avisando que era sua vez de jogar. Quando ele abriu os olhos, estava tudo escuro. Entrou em pânico dizendo que estava cego, que não estava enxergando nada, e os demais entraram na brincadeira e continuaram como se nada tivesse acontecido. E o pânico dele foi tão grande que os demais se aproximaram, preocupados com o que estava ocorrendo, e ele continuava gritando: gente, eu estou cego, eu não estou enxergando nada. Até que, passados alguns minutos, ele tropeçando nas coisas, gritando, alguém foi e acendeu o lampião. Depois de acalmados os ânimos, ele então percebeu que tinha feito. É dessa força interior que tenta explodir nos momentos difíceis que eu tento chamar a atenção, porque poderia se ter desligado o lampião pela proximidade de um inimigo, ou ser um ataque durante a madrugada, e ele pôs toda uma corporação em risco. Então é nesse ponto que verifica-se a importância do gerenciamento de crise, verificar o que é mais importante para você, porque nesse momento, com certeza, é isso que vai gritar mais alto. Estes impulsos involuntários que são muito presentes nos momentos de alteração nervosa. É importante verificar como isso vai reagir. É aí que entra a magnitude dos exercícios e das vivências que devem ser experimentadas ainda na fase de treinamento. Por isso que no caso de uma situação inesperada, um especialista em gerenciamento de crise, ele tem por obrigação identificar o mais rápido possível a situação e amenizar as consequências. E é nesse aspecto que o procedimento padrão de
conter, isolar e negociar se torna muito eficaz e deve estar sempre presente nos princípios de qualquer negociação. Todo ser humano tem esqueletos no armário e tem que se verificar muito bem como é que isso vai ser enfrentado durante os treinamentos para que isso no futuro não se torne um demônio gigantesco, porque isso vai se tornando um bicho, uma personalidade à parte e pode explodir a qualquer momento, principalmente no momento em que o sistema nervoso é ativado. O instinto de sobrevivência ele sempre fala mais alto e é essa força desse instinto que precisa ser educada, precisa ser disciplinada. E esse instinto de sobrevivência, quando é indisciplinado, ele leva ao pânico e, consequentemente, a uma situação trágica de desastre. Os sentidos, de uma forma ou de outra, eles podem ser ludibriados. O grande segredo é desconectar a situação em conjunto. Uma vez isolada essa condição de ação conjunta dos sentidos, tem sim um ponto excelente de partida em que se pode trabalhar as emoções do seu oponente. Uma maneira bem simples de nós podermos provar que esse fato de isolar os sentidos ele pode enganar o oponente seria o fato do paladar e do olfato. Uma vez isolada a ação em conjunto desses dois sentidos, se pode muito bem ludibriar uma pessoa a pensar que está ingerindo um alimento, quando na realidade é outro completamente diferente. Vale a pena ressaltar que isso não faz parte de uma ação de hipnose, e sim isso é acometido dentro de uma questão de funcionamento da fisiologia. Uma vez verificado que essa ação de ilusão dos sentidos ela funciona muito bem em uma situação de risco, basta então alguém ter conhecimento para gerenciar uma situação que se quer chegar. Muitos são os artifícios usados para isso. Conhecemos vários, a questão da utilização de cortina de fumaça para encobrir um campo, a utilização de sons que podem encobrir a posição do inimigo. Temos assim então uma situação em que a balança sempre vai pender para o lado de quem consegue gerenciar as emoções próprias e com isso gerenciar as emoções alheias. Embora nós conheçamos muitos tipos de artifícios que são utilizados e são inclusive vendidos para situações de crise e assalto, na maioria das vezes esses artifícios, por mais que eles sejam eficientes, como o spray de pimenta, eles não estão à mão no momento de necessidade. Então raramente vai funcionar a utilização de algum artifício se ele não estiver previamente posicionado para uma ação. Geralmente como eles estão guardados na bolsa, em se tratando de uma mulher, normalmente esses artifícios estão guardados e ela só vai se atentar em pegá-los quando já houver uma investida de um agressor. E após a investida de um agressor, o que normalmente é feito com grande violência, será muito difícil ela conseguir pegar esse artifício e utilizá-lo, e raramente ela consegue. É claro que nós temos depoimentos de mulheres que conseguiram sobreviver devido a algum artifício desse, mas esses números não podem ser comparados com os números de mulheres que morreram ao serem atacadas. Então, esses tipos de utensílios só funcionam quando você tem ele à mão, quando é uma equipe preparada para utilizá-los, para que eles possam ter a sua eficiência aproveitada. E por isso deve-se manter essas armas junto ao corpo, o que requer um estudo específico. Essas armas devem estar em locais de fácil acesso, devem estar em locais que possibilite com velocidade ter acesso também a elas e que o manuseio seja possível.
As artes marciais, de uma forma geral, iludiram muito dentro do aspecto de que você pode se tornar um super-homem. E não é bem assim. Muitos dos casos dos atletas que vieram a óbito se deu principalmente pelo fato deles esquecerem que em uma situação verídica o movimento vem desgovernado e sem direção. Pelo viés da situação, o agressor está com a musculatura tensa, rígida, completamente diferente da forma praticada em um dojo. Dentro desse aspecto, é fácil verificarmos que é muito difícil gerenciar as emoções quando uma situação empiricamente está complicada. No caso de uma ação em equipe, torna-se mais complicada ainda, porque você parte de uma escala de que uma pessoa, uma margem de erro. Muitas pessoas, fica muito difícil. Gerenciar uma ação, seja em grupo ou individual, podemos concluir que requer primeiramente um conhecimento de causa e uma experiência de atuação.